Bom dia, lindeza! Hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024. É minha última semana de recesso e eu decidi que essa semana seria o momento perfeito para eu fazer um desafio, um autodesafio, que se chama Think Week. É uma semana para pensar, para refletir, para ampliar horizontes e para já começar a definir um planejamento para o ano. Então, além de ter decidido fazer isso aqui, eu também vou relatar isso em um vlog, um vídeo aqui, vou pegar alguns momentos e contar como que funciona esse processo e como eu tô fazendo esse processo, é claro, para passar aqui os insights para vocês. Sobre planejamento, quem já me acompanha ou acompanha em direção há um tempo sabe que todos os anos a gente faz uma oficina de planejamento anual e essa estrutura de planejamento ela é bem sólida, ela é bem completa, tanto para o profissional quanto para o pessoal, e eu normalmente me concentro ali. Só que como eu gosto muito dessa área e é uma coisa que realmente me motiva muito assim nessas viradas de ano, nesses marcos, eu já vou fazendo coisas ao longo do tempo, mesmo antes de chegar no momento da oficina ou mesmo depois, eu mantenho essa prática de certa maneira. Bom, vou falar um pouquinho sobre a Think Week para você entender o que é essa proposta, de onde que veio, de onde que surgiu, porque não fui eu que inventei. Na verdade, eu conheci através da Thaís Godinho, do Vida Organizada. Basicamente, a Think Week é um evento anual que o Bill Gates, o fundador da Microsoft, ele inventou, né? Ele criou assim para ele, basicamente se retirar para um local isolado por cerca de uma semana inteira. E durante essa semana ele ir fazendo uma imersão, se desconectar completamente do cotidiano e fazer uma imersão em leituras, reflexões, autoconhecimento para abrir caminhos para um próximo ano. Claro que assim, gente, eu não sou Bill Gates e também não tenho a possibilidade de fazer um retiro por uma semana agora, porque meu filho está de recesso escolar, então tem alguns dias que eu vou estar fazendo isso com ele, inclusive. Então a gente vai fazer uma adaptação disso dentro do contexto que é possível. Algumas práticas dessa semana, dessa proposta da Think Week, são coisas que eu já vinha fazendo. Vou dar um exemplo. O primeiro dia, que seria hoje, é o dia de dormir. Então a gente começa no primeiro dia da semana dormindo, descansando ao máximo, sem exigir nada mentalmente, porque a gente precisa limpar a nossa mente para conseguir abrir o campo, digamos assim, e conseguir pensar em outras coisas diferentes das que a gente estava pensando ou o que uma mente cansada não consegue alcançar. Então é importante ter esse momento do descanso. Só que como eu já estou de recesso há um tempinho, uma semana atrás, eu já fiz muitas coisas, gente. Primeira coisa aqui que eu posso compartilhar com vocês também, que foi bem importante, é que eu fiz um detox digital. Eu desinstalei, logo antes de começar meu recesso, Instagram, LinkedIn e TikTok, que são as plataformas que eu mais usava ali para trabalho, então eu tirei tudo. E o que eu fiz com o tempo que me restou, assim que eu parei de usar ali as redes sociais, quando eu excluí do celular, foi fazer várias coisas. Eu fiz uma pequena reforma aqui em casa, eu pintei paredes de 3 cômodos, ainda queria pintar outro, mas não sei se eu vou conseguir, veremos se eu vou conseguir essa semana. Porque me deu um mau jeito nas costas, eu fiz demais, e aí me deu um mau jeito nas costas e eu precisei descansar muito antes. Então, eu dormi o máximo que eu pude, eu realmente não exigi nada de mim ali nos dias depois que eu fiz as pinturas, né? Fiz o mínimo, digamos assim, para viver, porque eu precisava descansar. Então, essa parte de dormir, que seria hoje, eu já senti que eu poderia passar para a próxima etapa, já vamos quebrando regras logo no começo, porque eu realmente dormi muito nos últimos dias e hoje eu acordei 6 e pouco da manhã e não consegui mais dormir. E falei, bom, então começa por aí nessa prática, digamos assim. E aí, então, como eu falei, o primeiro dia é isso de dormir. O dia 2, então, seria um dia totalmente off de detox digital, um dia de se desconectar e de meditar. Mas como eu falei, eu já tenho feito esse detox digital desde o dia 20. Então já faz 10 dias que eu tô
nesse detox digital. E realmente é porque eu precisava. Quando a gente trabalha com internet, a gente tem... Isso dá assunto até para um próximo vídeo, mas só para contextualizar, né? A gente tem muito acesso, muita informação, e isso é extremamente cansativo para o mental. Então, quando chegou ali no dia 20, logo antes do nosso recesso aqui na direção, eu tava com uma estafa de redes sociais tão grande que eu falei, não aguento mais, eu vou fazer meu detox digital desde agora até janeiro. Então eu já vou pular para a parte de meditar e daí em diante. E eu acho que é muito importante fazer esse detox digital também, não como uma forma de, meu Deus, milagre para resolver seu problema com a internet, mas como uma maneira de se desvencilhar da opinião e da vivência de outras pessoas para adentrar na sua própria vivência, no seu momento agora. Então, eu vou agora fazer uma meditação bem breve, que eu vou seguir um áudio, um vídeo do YouTube para fazer, porque eu quero também ter essa prática. E vou entrar no que seria o dia 3, gente. Eu vou fazer primeiro a meditação e aí depois eu entro aqui nos exercícios para compartilhar com vocês. Voltando aqui depois da meditação, nossa, como foi bom. Inclusive, uma coisa que eu quero muito fazer mais no próximo ano é meditar. Porque esse ano eu tive muita dificuldade, eu não consegui. Agora eu vou passar para os exercícios de autoconhecimento. As coisas que estão listadas aqui, fazer, né, uma prática de diário, que é basicamente escrever livremente. Eu tenho aqui um caderninho, já que eu separei para ser o meu primeiro diário de 2025. Como ele é um caderno pequeno e eu já comecei a escrever algumas coisas nele, eu vou precisar de outros ao longo do ano, tudo bem, mas aí eu vou pegando assim no mesmo estilo e depois deixo todos juntinhos. Mas eu gosto, e eu peguei esse assim que tem as linhas sem pauta, né? Porque eu gosto também de ir fazendo desenhos, tipo assim... Esse foi uma prática que eu fiz em outro momento, que eu fiz um desenho do que seria eu em 2025, com várias setinhas saindo ali, coisas que eu gostaria de estar trabalhando, expressando em 2025. E aí, uma das atividades, então, é escrever livremente, né? O que mais? Revisar princípios importantes, pessoais e profissionais. Então, revisitar, assim, né, o que é importante para você a nível pessoal, o que é importante para você a nível profissional. E, intuitivamente, eu já comecei a fazer isso. É incrível, né? Como a gente vai internalizando o processo do planejamento e a coisa fica normal, é natural, assim. Então, eu fiz alguma listagem de hábitos de equilíbrio, que para mim tem muito a ver com esses princípios, porque é através desses hábitos de equilíbrio, que eu chamo na oficina de planejamento também, que eu nutro esses princípios na prática. E outra coisa que tá aqui é revisar o que ficou em aberto do ano que passou. E listar as coisas que fez no ano, que eu comecei também a listar coisas legais que eu fiz em 2024. E aí eu fui listando tudo, desde coisas pequenas, assim, até coisas grandes. E eu cheguei em 50 tópicos até agora. Eu vou ver e ver se tem mais alguma coisa. E eu também vou pegar aqui meu planner de 2024 para ver todas as coisas que ficaram em aberto desse ano que passou. Refletir também sobre as relações que eu quero ou não, então, que tipo de relações eu estou nutrindo na minha vida, a nível pessoal e profissional também, né? Que tipo de relações que eu quero ter na minha vida, o que faz sentido manter ou não. Às vezes menos é mais, uma coisa que tem sido um grande aprendizado também. Resumir o ano que passou em uma palavra, refletir sobre a pessoa que eu quero ser no próximo ano, quais hábitos ela tem, como ela se veste, como ela se comporta, e definir uma área de foco para 2025. Então são essas coisas que estão aqui na pauta para fazer hoje, né? E, enfim, como quando a gente vive o autoconhecimento, a gente já vai fazendo coisas, mas eu vou me dedicar de fazer o máximo possível hoje aqui, agora de manhã, dessas coisas. Então, bora lá! Até uma coisa que eu me lembrei agora de falar é que essa prática de escrever, eu já tenho um vídeo aqui no canal, que é das páginas matinais do Caminho da Artista. Dê uma olhada aí nos vídeos do canal, porque eu explico bem qual que é esse método de escrita livre. E esse é o método que eu uso até hoje quando eu preciso. Eu não faço mais tão rígido, mas quando eu preciso, normalmente eu escrevo umas 3 páginas para deixar fluir, tal qual ela fala. É isso. Agora eu vou partir para a próxima prática
Diário, check. Revisar o que ficou aberto do ano passado. Pensar o que eu quero deixar pra trás. Gente, mas é muita coisa. Tudo bem, eu tenho aqui meu planner e eu também vou abrir o meu planejamento aqui no computador. Bom, eu vou fazer essa revisão de coisas que ficaram em aberto. Eu já tinha listado alguns objetivos que eu tinha colocado no início do ano de 2024 e que eu não consegui alcançar. N motivos que vai ficar para 2025. Então eu vou fazer uma lista. Vai ficar para fazer em 2025 e eu vou anotar essas coisas aqui. É isso. Ó, eu tinha listado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 objetivos gerais para a empresa, que foi o norte. Depois eu fui detalhando isso em OKRs. E aí eu não fiz 6. 6 deles, na verdade, eu não fiz. Eu avancei um pouco, mas eu não fiz com a consistência que eu gostaria, né? Tudo bem, vai ficar para 2025. Nossa, esse ano foi uma loucura, hein, gente? Meu Deus do céu. É isto de coisas que ficaram para 2025. Foi muita coisa que aconteceu esse ano a nível pessoal e profissional, assim, foi bem intenso. Eu vou seguir aqui o ano que passou em uma palavra, gente. A palavra que eu tinha definido era saúde, né, para o ano de 2024, no meu caso. Essa era a área de foco que eu tinha definido também. E eu acho que foi, sim, isso, mas foi uma autovalorização. Acho que foi um processo de alto valor, assim. De eu me dar o valor que eu tenho na minha vida, sabe? Então eu vou colocar autovalorização. Porque o que faz a gente cuidar da saúde, né, gente, se não é isso? Definir uma área de foco. Tá, eu sei qual é a área de foco que eu quero trabalhar em 2025, e daí que até já vou entrar um pouquinho no meu planner, que eu comprei um planner da Cícero. Aqui eu comecei a fazer coisas. Nossa, vai ser difícil esse ano, hein? Acabei de ver aqui já coisa que eu já tinha colocado de metas. Meu Deus do céu! Mas aí a área de foco, né, que eu vou definir também, vou escrever aqui. Tá, e assim, gente, é muito de reflexão, é muito de refletir, pensar. Não é tanto de fazer hoje. Então, eu vou continuar pensando sobre isso ao longo do dia. E o resto, a gente se vê amanhã, eu acho. Hoje é o segundo dia que eu tô fazendo, mas que contaria como dia 4, né? Que eu já tinha explicado antes. Eu tô bem rouca, então vocês perdoem minha voz aí, não vai estar das melhores. E vamos lá. Hoje, no dia 4, né, é o dia de dar mais atenção para uma área de foco. Lembra que ontem eu defini uma área de foco. No meu caso vai ser finanças, tá? Financeiro, a área financeira como um todo. Tanto para a empresa quanto para a vida pessoal vai ser o meu foco. E aí eu preciso desmembrar isso em metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu vou explicar aqui as etapas de tudo que a gente vai fazer hoje. Que eu vou fazer hoje e você vai fazer por aí. Bom, a primeira coisa é pensar nessa área e listar tudo que eu gostaria que tivesse resolvido nessa área até o final de 2025. E também pensando nas outras áreas da vida, eu preciso definir de 1 a 3 objetivos e prioridades para cada uma dessas áreas até o final de 2025. O que a gente vai seguir como base aqui para pensar nessas áreas é a Roda da Vida, e aí eu vou deixar aqui na descrição um link de um site que você consegue fazer online ali a sua Roda da Vida. Inclusive é bem interessante fazer isso para você entender como que tá hoje, né, no final do ano, ou enfim, não, antes do seu planejamento, que eu vou fazer também, e como que vai ficar depois. Depois, eu vou refinar esse foco definindo 5 grandes prioridades como um todo para o meu ano. Então, quais são as 5 coisas que eu preciso focar, que são as mais importantes e que, enfim, eu vou ter que dar mais atenção para elas em detrimento de outras coisas. E o resto a gente vai encaixando. Outra coisa também que eu vou fazer hoje é definir objetivos de curto, médio e longo prazo para cada área de foco. Por exemplo, tá? Nesse caso, os objetivos de curto prazo, daria para a gente pensar numa dinâmica do ano mesmo, o que eu vou fazer em um trimestre, médio prazo um semestre, no longo prazo o ano todo.
Mas aqui nesse caso também é interessante a gente ampliar um pouco esse olhar. E eu tô olhando aqui no documento, tá, gente? Por isso que eu tô olhando assim. Os objetivos de curto prazo, então, o cenário que eu gostaria que se tornasse realidade em até 2 anos, então de 2025 até 2027, e descrever isso através de objetivos. E no médio prazo seria a construção de um estilo de vida que eu busco. E aí seria um prazo de 10 a 15 anos, então é um prazo bem mais longo, mas ainda é um médio prazo, porque a gente está olhando pela perspectiva da nossa vida. Quais as coisas que eu posso começar a fazer nesse ano de 2025 que vão me aproximar desse estilo de vida que eu quero ter no médio prazo, né? E até durante a vida toda. E aí, os objetivos de longo prazo são objetivos de vida, são aqueles objetivos macro mesmo, né? Que a gente vai considerar o resto da vida do que tiver clareza, gente. Nem todo mundo tem certeza, ou assim, tem uma clareza muito grande sobre o que quer pro resto da vida e tá tudo bem. Mas se você tiver esses olhares, assim, já souber mais ou menos o que você quer, é basicamente isso, né? E aí, dentro dessa área, listar os meus papéis e responsabilidades. O que é minha responsabilidade esse ano? O que eu vou ter que fazer para que esses objetivos todos se cumpram? Tem mais uma coisa que eu vou fazer que não tá nessa lista. Eu vou até começar por essa parte, porque no momento em que eu tô gravando esse vídeo, hoje é o último dia do ano de 2024. Dia 31. E eu vou fazer uma prática que é pegar e escrever, vou fazer nessas folhas coloridas, escrever uma carta com todas as coisas que eu não quero levar para o próximo ano. E na virada ali, antes de acabar o ano, na verdade, né, ainda em algum momento deste dia, eu vou queimar essa carta, fazer um ritualzinho mesmo assim, para simbolizar as coisas que eu não quero mais carregar comigo. Sejam comportamentos, medos, receios, inseguranças, até situações mesmo em que eu não quero mais me colocar ou ver acontecer na minha vida a partir do próximo ano. Isso mais como uma maneira de ter uma clareza mesmo sobre essas coisas. E claro que eu tô fazendo aqui no dia 31, você não vai estar vendo esse vídeo nessa data, você vai estar vendo depois, mas nada impede que você também faça isso em qualquer momento do ano. Porque a todo momento a gente tá entendendo coisas que a gente não quer mais levar adiante, né? Essa é a tarefa do dia de hoje, são várias coisas. Então eu vou começar a fazer essa carta, vou botar uma musiquinha. Qualquer coisa eu vou fazendo comentários aqui também. Vamos lá. Vamos nessa, então, seguir aqui a nossa programação da Think Week. Eu peguei aqui um planner, o meu caderninho, peguei um chocolatinho e uma água para me manter hidratada. E uma dica que eu já vou passar, que eu pensei aqui, é que quando a gente para, às vezes, para pensar nas metas, nos objetivos do ano, a gente cria vários bloqueios mentais, é bem normal, assim, criar vários bloqueios de tipo, preciso do momento perfeito para fazer isso, preciso de uma condição ideal, eu não sei muito bem como fazer, então eu acabo nem fazendo, porque se não é para fazer perfeito, então melhor nem fazer. Só que assim, pela minha experiência, gente, eu faço planejamento anual há muitos anos. E pela minha experiência, claro que tem um momento para isso, é muito legal. Inclusive, aqui nesse vídeo vai ter na descrição o link para a oficina de planejamento anual. É o meu método completo de planejamento, que é diferente dessa proposta que eu tô fazendo aqui, que é mais inicial, isso que eu tô fazendo agora. Da Think Week, ela é mais inicial, ela é mais ampla, mais generalista, assim. E no planejamento anual na oficina, eu sou muito específica em como detalhar isso de uma forma muito aplicável, muito prática, no dia a dia mesmo, que é uma proposta diferente daqui, né? Isso é complementar, no caso, que eu tô fazendo. Mas, apesar desse momento ser muito bom, assim, dessa imersão, realmente eu adoro e vou fazer isso, assim, depois que eu fizer essa prática aqui, é nos momentos mais tranquilos, assim, tipo, de pegar aqui, tá, vou começar a escrever, vou começar a definir algumas coisas, que você vai tendo uma visão mais clara do que você quer, do que você não quer. Então, desconstruir um pouco esse processo, ele é bem importante, tá? Queria começar dizendo isso já. E aí, vamos lá, né? Tá feita a missão do dia, gente. Então, aqui o que eu fiz, explicar para vocês. Eu determinei nas áreas da vida, né, todos os objetivos que eu tenho ao longo desse ano, objetivos macro. E uma observação é que aqui no propósito eu botei trabalho, porque o meu trabalho está muito vinculado com o meu propósito. No seu caso, talvez você queira colocar o trabalho como uma área a mais da vida, porque na roda da vida a gente não tem o trabalho, não tem.
ele separado. E aqui na família também eu coloquei família e filho, porque, enfim, meu filho é a principal pessoa da minha família, né? Aí aqui na visão de curto, médio e longo prazo, eu também coloquei aqui nessas setinhas do Notion como o que eu queria listar para até 2027, de 10 a 15 anos e para a vida toda, conforme coisas que eu imagino, né? Tanto pessoais quanto profissionais. Aqui tá tudo misturado, gente, pessoal e profissional. Porque eu pessoalmente vou separar só depois, quando eu entrar no detalhamento, que é o que eu faço no planejamento anual mais específico, né? Então agora tá assim de forma mais ampla. Muito que bem. É isso. Nos vemos amanhã. Gravei um vídeo inteiro e simplesmente ele ficou sem áudio, porque o microfone estava desligado. Enfim, eu vou repetir tudo de novo. Vou fazer tudo de novo. Hoje é o segundo dia do ano, quando eu tô gravando esse vídeo, e eu vou explicar os últimos dias aqui da semana da Think Week, porque eu fiz uma mistura neles. Eu fiz todos eles já de uma forma adaptada, eu adaptei, né, porque eu senti que eles funcionariam melhor de outra maneira. E eu vou explicar, afinal, estamos aqui fazendo em tempo real esse experimento da Think Week, essa experiência, e trazendo esse relato sincero para vocês. Então, dia 5, né, gente, depois que a gente fez aquela dinâmica anterior dos objetivos de vida, objetivos de curto, médio e longo prazo. O dia 5 ele seria para planejar o ano numa visão mais macro dos meses, né? Então a gente tem uma visão geral de 2025, começar a anotar em alguma ferramenta, né, como um planner digital ou físico, e definir um lema para o ano. Então uma frase que você queira ler ao longo do ano, um manifesto que você queira escrever. Eu ensino na oficina de planejamento anual o manifesto do ano, né, que foi o que eu fiz agora. Ao invés de escrever só uma frase, eu escrevi um texto. E eu também fiz uma outra dinâmica, que é esse mural, fiz junto com uma amiga, uma colagem. A gente pegou umas revistas. Eu tô bem rouca, gente, então assim, perdoa, minha voz tá bem estranha, mas vida que segue. Eu e uma amiga, a gente fez essa dinâmica. A gente pegou umas revistas e fez uma colagem, né, com palavras, com imagens, assim, que representassem um pouco da energia que a gente quer para esse ano. E eu vou colocar em algum lugar do meu escritório para poder olhar e também tá me nutrindo com essas inspirações, né, ao longo do tempo. Uma outra coisa que é colocada ali, né, nesse dia, é pra gente trazer o calendário do ano. Então você anotar as coisas que você quer fazer ao longo do semestre, do primeiro e do segundo, aí também assim ao longo dos meses, por exemplo, marcar aniversários, feriados, luas, datas comerciais, momentos de férias, de recesso, planos de viagem, tudo que você tem assim para ir colocando ao longo do tempo, ter essa visão geral dos meses e também começar a desdobrar isso um pouco nos meses mesmo. Então esse aqui é o exemplo que eu não fiz ainda, né, desse mês em específico. E aí você coloca as coisas que você vai fazer ao longo do mês, nas datas em que você já sabe. Obviamente, você não vai anotar em todos os dias, não faria o menor sentido, não tem necessidade, porque você vai precisar fazer uma revisão do seu planejamento todo mês, então você vai mexer nessa estrutura. Aí, seguindo aqui nos dias, essa é a programação, então, para o dia 5, tá? Aí, seguindo aqui nos dias, o dia 6 seria o momento de organizar, a hora de organizar. Isso seria montar uma lista de projetos, por exemplo, eu quero fazer uma reforma, eu quero fazer uma viagem, eu quero começar uma criação de conteúdo em determinado canal da minha marca, ou planejar também as entregas de cada projeto por trimestre. E aí começar a entrar na dinâmica das OKRs. Eu, particularmente, eu não fiz isso aqui, porque eu tô fazendo esse planejamento como uma introdução, e aqui não tem nenhuma explicação das OKRs de uma forma fácil, assim, não é todo mundo que sabe como fazer isso, e eu tenho esse passo a passo muito mais aprofundado e detalhado no planejamento anual, na oficina. Então eu mesma deixei para fazer isso depois em ferramentas mais apropriadas, em um contexto mais específico mesmo, para ficar mais completinho, para ficar mais orientado para as tarefas do dia a dia mesmo, como a gente vai determinar lá na oficina. Então, eu não tô fazendo essa parte aqui, eu achei que ela não encaixava muito bem, até porque o último dia, gente, que é o dia 7 do planejamento mensal, é para trazer uma visão geral de cada mês no calendário,
como eu mostrei, acabei de mostrar, então tá muito alinhado com o dia 5, sabe? Fazer alguns compromissos e agendamentos na agenda do Google. E aí uma coisa que eu ia comentar é que o planner físico, para mim, seja ele qual for, ele está muito associado ao Google Agenda e ao meu planejamento digital. É tudo uma coisa só, sabe? Só muda a plataforma e o recurso físico ou digital. Mas então, enquanto eu ia anotando nos meses aqui, por exemplo, uma coisa lá de outubro, eu já ia anotar na agenda também aquilo que era de outubro. Porque para mim é mais fácil, eu não preciso voltar nisso depois e ter que fazer tudo de novo aqui, como dividir em 2 dias. Para mim não faz sentido isso. Então eu preferi reunir e fazer tudo num dia só, que eu achei que fazia mais sentido. E aí fazer uma lista de prioridades para cada mês em questão, conforme eu tinha clareza disso. Se são coisas que vão surgir depois, elas vão surgir depois, não tem que fazer. Aí, como eu já... E aí a gente conclui, né? O dia 7 é isso. É fazer a visão geral de cada mês, compromisso e agendamentos na agenda e a prioridade para cada mês. Então, eu não senti que ele teve um fechamento, assim. Ao mesmo tempo, ali tava um pouco misturado para mim essas coisas dos últimos 3 dias, que poderia ser um dia só. Enfim. E aí, o que eu fiz? Então, eu atraí... eu decidi mudar, decidi mudar um pouco a dinâmica aqui do que eu ia fazer com o resto da minha semana, com o tempo que eu teria dedicado a Think Week, para me abastecer de novos conteúdos, me abastecer de novas inspirações. E aí eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu quero começar a ler, e assim, começar mesmo, porque eu vou precisar de muito mais tempo, obviamente, para ler esses livros, mas um deles é esse aqui, A Vida Secreta dos Escritores. Então é um livro que eu quero muito ler, que tem a ver com um dos projetos que eu quero desenvolver esse ano, que é a escrita. Eu quero escrever mais, inclusive já trazendo para a prática, né, gente? Para eu escrever uma vez por semana, que é a minha meta, eu já criei, naquele mesmo dia que eu fiz a organização no planner e na agenda, eu já criei um evento recorrente na minha agenda, toda semana, 1 hora de escrita. Pronto. Tá feito já, agora é só seguir. Esse aqui também de economia circular, tem muito a ver com o nosso trabalho aqui na direção, de comunicar essas práticas. E esse aqui é um baita de um guia, então eu quero muito ler ele. E esse aqui é sobre onboarding, né? Também para saber receber cada vez melhor os nossos clientes aqui. Quero começar a ler ele também. Outra dinâmica, gente, que eu comecei, já fiz, na verdade, aqui no vídeo que ficou sem áudio. Paciência, né, gente? A vida acontece. É escrever uma carta para mim no ano que vem. E eu fiz essa prática no final do ano passado, inclusive eu comentei no Instagram, incentivei vocês a fazerem no final do ano. Já segue a gente no Instagram, @direção.cc. E eu escrevi uma carta, né, para Cassie de janeiro de 2025, que sou eu hoje. E eu li essa carta para mim mesma e foi muito legal, assim, perceber que ao longo do ano de 2024 eu consegui honrar quem era aquela Cassie lá em janeiro de 2024 sem tá consciente dessa maneira, né? Das coisas que eu escrevi aqui, eu esqueci completamente. E são coisas que eu realmente consegui fazer ao longo do ano. Comportamentos que eu consegui ter. E aí eu escrevi já essa carta para mim de janeiro de 2025. Então, para a Cassie de janeiro de 2026. E aí nasce uma tradição, né, gente? Uma tradição. Essa carta eu vou deixar guardadinha com o meu planner de 2025, de 2024. E essa aqui eu vou deixar guardadinha no lugar seguro para no ano que vem, em janeiro, eu ler e ver como que tá, o que deu para fazer, ou enfim, como que estamos alinhadas, eu de agora com a eu do futuro. Acho muito legal essa dinâmica, sugiro muito que você faça. E com isso a gente encerra a Think Week, gente. Essa experiência, acho que foi bem legal, sim. Em resumo, eu acho que é uma boa experiência para quem quer iniciar a fazer um planejamento, para quem gostaria de ter uma imersão nisso e fazer uma coisa diferente. É muito voltada para reflexão, muito voltada para trazer para ação, mas de uma forma muito simples, de pegar papel e caneta e escrever sobre as reflexões que você está tendo, as ideias que você tem, olhar para trás, né, colher esses aprendizados, para mirar para frente de novo, trazer isso para a materialidade, né? Tirar do campo só das ideias, do mental, trazer para a materialidade, mas de um jeito muito simples, tá? Tem muita coisa aqui que eu incrementei que nem era, né? Essas cartas, essas colagens, essas adaptações que eu tô fazendo aqui, são coisas que eu tô trazendo e você provavelmente vai ter as suas que você vai trazer. E isso tá tudo bem, faz parte do processo. E espero que você se encoraje a tentar fazer isso,
adaptar na sua realidade, não precisa ser uma semana inteira. Eu mesma não levei uma semana inteira, né, para fazer tudo isso, eu fui adaptando. Eu acho que essa é a coisa legal também do processo, a gente ir adaptando conforme a gente acha necessário. E convido você para participar da oficina de planejamento anual que a gente vai fazer. Ela já está gravada, ela já está disponível, já vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo e vai ter uma outra aula extra ali que vai ser colocada na plataforma também para adaptar um pouco, trazer algumas inovações desse método, pensando nesse ano de agora. Então, é um método muito completo de planejamento que eu já faço há muitos anos. Tenho várias alunos que fazem também comigo todos os anos. Então, eu sugiro muito que você faça a oficina, siga os passos, siga o método de planejamento anual, que ele é bem completo. Toda essa experiência da Think Week, ela é complementar, ela é uma experiência de trazer uma clareza legal assim sobre o que você quer, e lá no método você vai saber exatamente como trazer isso para o dia a dia, para as tarefas, para as ações, para as OKRs, as metas, de uma forma muito assertiva, sabe? Realmente eu consegui trazer isso para a prática e não só ficar mais um ano assim, eu queria fazer aquilo, eu acabei não fazendo, não sei por onde começar desse plano tão complexo, sabe? A gente conseguir desmembrar as coisas e fazer as coisas realmente acontecerem e fazer a nossa vida mudar. Então, é isso. Espero que você viva essa energia aí em 2025, tenha um ano maravilhoso. E deixo aqui o reforço, gente, para você se inscrever no nosso canal aqui da direção no YouTube, para você deixar o seu like, deixar comentários, o seu engajamento aqui, ele é extremamente importante, porque a gente está voltando esse ano a postar vídeos aqui, a gente quer postar muitos mais, a gente precisa dessa troca. A gente ficou há um ano parados aqui no YouTube, no caso, a gente estava focando muito em atender os clientes, atender as demandas que vieram de serviços e adaptar a nossa empresa para os movimentos de mercado que estavam acontecendo. A gente focou muito no trabalho mais interno e o conteúdo ele mudou um pouco. E a gente quer muito retomar esse canal e movimentar isso com novas ideias. A gente está borbulhando de ideias e vai ser muito legal ter vocês aqui ativamente com a gente. Então deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no canal. Já aproveita para fazer isso, né? E te espero na oficina de planejamento também e nos próximos vídeos. Até uma próxima direção.